Hoje nós vamos falar sobre lutar pelos seus sonhos. Nós vamos dar exemplo aqui de duas pessoas que lutaram literalmente pelos seus sonhos. Vamos falar sobre a Rafaela Silva e o Samar. A história de Samar, ela se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 11. Eu vou ler o texto aqui para a gente conversar. Depois dele era Samar, filho de Ageu, o aramita. Os filisteus se haviam ajuntado em Lei, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Samar, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. A Rafaela Silva, ela é uma atleta de judô, e na Olimpíada de 2012, ela vinha como uma atleta em ascensão. Ela veio de uma origem humilde, de um projeto que até é um projeto que quem fundou foi o Flávio Canto, um atleta consagrado de judô, até comentarista na TV, e ele fundou esse projeto lá. Ela era a pérola desse projeto. Conseguiram achar um diamante ali. Essa primeira aula, elas sentadas, eu falei assim, um dia eu vou colocar vocês na seleção brasileira. Acho que a primeira vez que eu prestei atenção na Rafaela e na Raquel foi por causa do Geraldo. O Geraldo falou, tem duas meninas aqui que são especiais. As duas vão ser campeãs. E ela veio de uma classificação boa, chegou na Olimpíada, chegou lá, a principal, a atleta principal foi eliminada na primeira fase. Ela chegou lá com grande expectativa e isso foi muito bom. Aí numa das lutas classificatórias dela, ela aplicou um golpe irregular e ela perdeu a luta, foi desclassificada e foi eliminada da Olimpíada. E a partir daí, toda aquela expectativa que foi criada gerou muita repercussão, porque tinha uma grande expectativa e ela decepcionou. O povo começou a xingar ela, foi criticado. criticava. Cara, eu lembro da minha reação, eu fiquei indignado confesso que eu saí da benção aquele dia, eu tava acompanhando, a gente gosta muito de esporte, imagina como a gente ficou ligado na Olimpíada, eu lembro disso aí, cara. Não, e chega naquele momento, até a gente falava assim, cara, como assim inadmissível! Como assim aplicar um golpe irregular? Você não treinou, você não é atleta. Tipo, é a mesma coisa o cara pegar a bola com a mão no futebol e sair correndo. Entrar com a bola pra dentro do gol. E algumas pessoas até passaram do limite. Tiveram alguns posts com racistas. Isso, exatamente. Tipo, pessoas xingando ela, falando frases racistas. O caráter dela. E a família dela ficou muito triste, porque ela estava num país distante, ela estava lá sem aquele amparo familiar e ali ela sofreu muito. E depois disso, ela veio para o Brasil e ela deu muitas entrevistas e ela falou assim, olha, eu realmente estou pensando em desistir. Eu tenho um sonho, mas eu estou pensando em desistir do meu sonho, porque eu fracassei, porque eu errei, eu fui muito atacado e isso me machucou demais. Houve uma mudança de regras no ciclo olímpico entre 2008 e 2012 e muitos atletas tiveram muita dificuldade de se adequar à nova regra. E a regra dizia o seguinte, que você não pode catar a perna do adversário, você não poderia desequilibrar a atleta catando as pernas dela. Eu estava saindo com a derrota, não estava acreditando, nem eu não conseguia sair do tatame, só pensando nos 4 anos que eu batalhei para chegar lá e meus 4 anos foram embora em segundos. É a pior sensação do mundo. Eu acho que para qualquer atleta que o sonho é participar e conquistar uma medalha olímpica. E eu cheguei no quarto, peguei meu celular querendo um amparo, uma ajuda, uma mensagem, e só tinha mensagem falando que o lugar de macaco era na jaula, não era na Olimpíada, que eu era vergonha para minha família, então acho que doeu muito. Ela pensou em parar por quê? Eu quero fazer um paralelo aqui, Henrique, com a história de Samar. A história de Samar, ela não é olímpica, mas trata do sonho de um povo. O povo de Israel, ele vinha sendo atacado pelo povo filisteu. E o povo filisteu, ele vinha como um gafanhoto. O que acontecia? Eles esperavam a produção agrícola daquela região estar pronta para ser colhida e atacava e roubava toda aquela produção. Então, você pensa, a história de Samar, ela passa num campo de lentilhas. Então, o camarada compra a semente, ara a terra, planta a semente, rega, cultiva,
cria uma expectativa olímpica, cria uma expectativa de colheita, vem o destruidor e toma do cara. E o que aconteceu com o povo de Israel? Os caras, a palavra de Deus diz, a gente leu aqui, os caras fugiram. Então, assim, aqui a gente a gente compara a história com a da Rafaela Silva, que é assim, 2 sonhos, duas expectativas altas, 2 trabalhos muito árduos, e vem alguém para destruir o seu sonho. O Samar olhou assim, não, chega, aí não, deu, tem limite. Vocês podem roubar aí, os caras, eu não vou aceitar. Foge, eu não vou. O cara se pôs no meio do campo, acho que tomou uma espada, e o cara lutou contra os filisteus e destruiu. Houve vitória naquele povo. Houve vitória naquele lugar, e não tomaram a lentilha do cara, e ele conseguiu realizar em Deus os sonhos dele, o sonho de não ter a plantação, aquilo que ele tanto lutou. Cara, e é assim, a gente pode falar que o cara fala assim, ó, por exemplo, é um campo de lentilha, mas aí você tira a lentilha da história, você pode colocar uma faculdade, você pode colocar uma aprovação até de carteira de motorista, você pode colocar ter filhos. Esse X da equação lentilha pode ser substituído por aquilo que você sonha muito. E a diferença é quanto estou disposto a lutar por isso. E o sonho da Rafaela? E daí ela voltou para o nosso país e ela começou a voltar a treinar. Voltou lá para o CT dela, lá na comunidade humilde, e voltou a treinar. E aí ela começou, veio as classificações, veio as competições que levam pontuação para ela conseguir se classificar para a Olimpíada. E mais uma vez ela se classificou. Agora a Olimpíada no Rio de Janeiro. A Olimpíada na casa dela. Eu acho que a expectativa era alta, aumentou mais ainda, né? Cara, com certeza. Assim como o Samar estava defendendo a casa dele. E é aqui quando... Eu não sei se jogar um campeonato fora da sua casa ou na sua casa, cara, os dois têm os seus lados positivos e negativos. Essa é uma mas em casa hein? é uma pressão muito grande. Porque sua família está assistindo, o país gera mais expectativa, a torcida está toda para o seu lado, e ela não decepcionou. Ela conseguiu o grande feito de ser a primeira atleta de judô a conquistar um ouro olímpico. 1-0, é ouro! É ouro! Grite junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro! A Olimpíada 2016 tem o primeiro ouro! Brasil campeão! Brasil com Rafaela Silva, fatura a medalha de ouro. Ela foi lá, lutou, suou, e você vê o choro daquela mulher. Depois daquilo lá, o choro daquela conquista, você vê que valeu a pena lutar pelo sonho. Valeu a pena ela lutar pelo sonho dela. Porque quantas vezes a gente sofre, às vezes, palavras discriminatórias, às vezes as pessoas olham para nós e falam assim, cara, quem que é você? Você não vai conseguir, olha aí como você é burro, você errou mais uma vez. E às vezes a gente vai passando o tempo e vai desistindo dos nossos sonhos. Isso já aconteceu comigo e eu tenho certeza que já aconteceu com você em alguma área. Deus colocou sonhos em nossos corações para que eles possam ser realizados nele. Então, lute pelos seus sonhos. Nossa oração realmente é que você... através desses exemplos de superação, através do exemplo de Samar, através do exemplo de Rafaela Silva e muitos outros exemplos, que você continue lutando pelo seu sonho, não desista, independente se alguém disse que você não podia, independente se vem um inimigo querer te roubar, independente se as pessoas que estão à sua volta, elas te abandonam, assim como fizeram com o Samar, se posicione, coloque-se no meio do campo de batalha e vai para cima, porque Deus vai operar um grande livramento na sua vida. Amém? Amém. Fala galera, que legal que você ficou até o final desse vídeo. A gente conta muito com o apoio, com o compartilhar de vocês, esse feedback, essas respostas que a gente tem de vocês que nos assistem, você que nos assiste, a gente fica muito feliz. Então dá um curtir, compartilha essa mensagem, mandem pra gente sugestões, né, Henrique? Manda pra gente dicas de esporte. Pô, eu gosto, olha, histórias do esporte que você tenha passado, isso vai também nos motivar a trabalhar algum esporte que a gente não pensou ainda. Então, muito obrigado. Você está no Parábolas.